Feliz sábado aos nossos irmãos. Muito bom tê-los aqui conosco. A igreja hoje já não está mais tão vazia. Hoje a gente já começa a ver mais gente aqui na igreja, isso é muito bom. E hoje nós vamos recapitular a nossa lição com os irmãos. Temos dois convidados especiais, a Olívia e o Janildo, nosso diretor do Clube dos Desbravadores. E com certeza hoje eles vão nos ajudar, porque a lição dessa semana estava maravilhosa. E tem o título Um Modo Emocionante de se Envolver. Nós temos visto ao longo dos sábados aí formas de como nós podemos trabalhar no serviço do Senhor, levar a mensagem sem vergonha e como podemos fazer da melhor forma possível. E essa semana a lição ela trouxe uma abordagem bem especial. E eu confesso que é algo que eu preciso fazer, colocar em prática. E a lição ela tem dado esses chacoalhões na gente, que precisamos acordar para a missão. E eu já logo começo com o verso áureo, que ele é bem forte. E então se dirigiu a seus discípulos e lhes disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. Olívia, dá o seu bom dia para a gente e já fala um pouquinho sobre esse verso áureo que é bem forte. Bom dia a todos que estão nos vendo através aí das redes sociais. Um bom dia à nossa igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria de compreendermos a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Um feliz sábado. É um verso muito bonito, muito forte, muito impactante, e nos leva a refletirmos, porque o verso diz, olha, a seara ela é grande. Jesus está dizendo que a seara é grande, a colheita é grande, porém há poucos trabalhadores. Orai ao Pai, vamos orar, clamar, para que o Senhor nos envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, o Senhor está pedindo para mim, para cada um de nós, que nos comprometermos em oração, clamando, pedindo a Deus, para que envie pessoas para trabalhar na sua causa. Então, é algo muito interessante. É legal. E nessa forma, muita gente trabalhando, algumas pessoas podem se sentir excluídas, Olívia? Porque às vezes a gente vê aqui na igreja, algo grande. A nossa igreja não é tão grande, mas pensamos em igrejas maiores. Talvez algum irmão se sinta um pouco mais retraído, com vergonha, porque acontece mesmo, Às vezes a gente fica retraído quando tem muita gente. E a lição essa semana, e aí eu vou pedir para o Janildo, ele vai dar o bom dia dele, já vai falar um pouquinho do que a lição ela fala de uma coisa interessante que é pequenos grupos. E desde lá da criação, porque Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos. E aí a lição já comenta, era um pequeno grupo ali, para iniciar o mundo, para criar o mundo. Janildo, fala um pouquinho para a gente, dá o seu bom dia, o seu feliz sábado, mas já fala um pouquinho também sobre a ideia do pequeno grupo. O que o pequeno grupo pode fazer de diferença, e desde lá do Éden, Pai, Filho e Espírito Santo juntos na criação do universo. Bom dia a todos. Feliz sábado, bom dia a quem está nos assistindo também. Respeito um pouquinho sobre pequeno grupo. Como você já comentou, o primeiro pequeno grupo que foi formado foi a Trindade. Foi Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. E aquilo que você comentou daquelas pessoas que se sentem um pouco assim, estagnadas para trabalho na casa de Deus. O pequeno grupo é a solução. Por quê? Eu conto um caso, eu sou do Nordeste, vim do Ceará há pouco tempo também, e lá pequeno grupo é muito forte. E as pessoas, às vezes, elas se sentem um pouco, talvez, com vergonha ou desinibida para trabalhar na casa de Deus, mas num pequeno grupo elas fazem a diferença. A gente fazia um pequeno grupo lá, que o pequeno grupo praticamente lotava. A senhora que cedia a casa, ela não falava muito bem, ela não sabia se expressar, nos chamou para fazer parte do pequeno grupo, fizemos parte desse pequeno grupo, a gente ia passar lição, conversar, cantar, mas ela fazia uma coisa que poucos faziam. No final, ela servia chazinho com biscoito.
olha que diferença, a diferença que ela fez na vida de muitas pessoas foram convertidas através do chazinho com biscoito. Para você ver a importância de que a pessoa tem quando ela realiza um trabalho dedicado na parte com Deus, referente ao pequeno grupo. Não importa qual seja, desde que seja um chazinho com biscoito ou até aquela pessoa que leva a mensagem. Todos fazem parte para o plano de Deus. Olha que importante, né? A importância, são detalhes, né, gente? Os irmãos, a quem nos acompanha, são detalhes que fazem parte, né, que compõem. Nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão ser os diretores missionários, mas todos têm uma função específica. E aí, quando a gente adianta um pouquinho a lição, no domingo, o título, Pequenos Grupos, uma Ideia Divina, e a lição, ela fala um pouquinho, né, a gente falou um pouquinho da criação, mas da função de cada um, né, da Trindade, nesse pequeno grupo. Eu quero que a Olívia fale para a gente um pouquinho da função dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto na criação, quanto também, né, quando Jesus morreu, né, que o Espírito Santo foi lá acordar. Fala um pouquinho para a gente, Olívia, da função da Trindade, nesse pequeno grupo celeste. Bom, Deus Pai, Ele é o planejador, né? Ele planejou a nossa existência, Ele planejou todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas. E o Espírito Santo, em harmonia com o Pai e com o Filho, concluiu a obra da criação. Coisa linda, né? Pararmos para refletirmos sobre isso, ver que eles agiram de comum acordo, né? Tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles agem os três em prol da humanidade. Os três estão agindo em prol da salvação do ser humano. E isso é muito lindo. Então, nós vemos essa comunhão. Deus, Ele nos criou para a comunhão. E a primeira comunhão, a primeira união, né, vem do próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bom. Janildo, ainda antes da gente ir para a segunda-feira, a lição de domingo ela traz uma pergunta bem interessante, bem no final ali para a nossa meditação, né? Porque quando a gente pensa em Trindade, né, aí é só um parênteses aí ao pequeno grupo, mas quando a gente pensa em Trindade, a gente fala, nossa, mas um Deus em três em um em três. Como fazer para entender, né? E essa é a pergunta que tem lá no finalzinho da lição para a gente refletir. Como fazer para entender, né? E aí, eu tenho aqui o meu comentário, eu não vou falar, não, vou deixar você falar, mas é complicadinho, não é não? Fala para mim, né? Para quem não acredita muito em Deus, é um negocinho tanto quanto difícil, né? Fala um pouquinho. Eu confesso que, quando eu estava estudando a Bíblia, foi um termo difícil para mim entender também. Como assim? Existe só um Deus, mas a Bíblia fala que são três, e só adora um e é três. É complicado de se entender, mas vamos entender. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três em um. Como assim? Digamos o seguinte, em Provérbios fala que quando o marido e a esposa têm o mesmo propósito, a sua casa prospera. E aqui é a mesma coisa. São três pessoas diferentes com o mesmo propósito. O Deus que perdoa os nossos pecados, o Cristo que morreu para nós em prol dos nossos pecados e o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. São um trabalho diferente para cada, mas todos com o mesmo propósito. Todos são Deus. Entretanto, olha que incrível, entretanto, nenhum deles se deixam ser adorados, exceto somente adoração somente a Deus. São três deuses, exato, são três divindades, formando apenas um Deus. Somos como se fosse o nosso corpo, são diversos órgãos, mas formando uma coisa só. Todos trabalham para um mesmo conjunto de nos manter vivos. Muito bom, Janildo. Às vezes são os mistérios da fé, né? A gente entender. A nossa mente humana ela é muito pequena, às vezes, para entender e compreender assuntos tão grandes. E aí eu acho que entra um pouco da fé,
né, entra muita fé, de acreditar, de entender, de aceitar, né, o que Cristo quer de nós. Mas vamos dar sequência à lição, o tempo voa. Na segunda-feira, Olívia, a lição ela entra e aí começa a falar um pouquinho de pequenos grupos, ela traz a história lá de Moisés. Moisés ele estava com o povo na orelha dele, no pé dele, ele não aguentava mais. Porque, imagina, né, eram milhares de pessoas, uma só pessoa para decidir o que estava certo, o que era errado, para organizar, para cuidar, para falar com Deus. Moisés era tudo. E aí teve lá o sogro dele, muito sábio, falou: Moisés, começa a dividir em pequenos grupos, ó, de 100, de 10. Conforme tiver um líder lá que consiga assumir, divide, deixa a responsabilidade menor. E aí o princípio de pequeno grupo começa a ser posto mais em prática na Bíblia, né? Começa a ser mais visível. Olívia, fala para a gente um pouquinho da experiência de Moisés e como foi isso? Qual foi o resultado dessa experiência que ele colocou em prática? O resultado foi excelente, né? Moisés ele estava sobrecarregado, querendo administrar tudo aquilo que Deus ele colocou em suas mãos para fazer. Mas Deus ele deseja formar líderes, né? E o Senhor tocou no coração de Jetro e deu ali vamos dizer, uma alternativa de melhor administração, né? Fez com que Moisés visse que ele teria que ser líder. O líder ele instrui outras pessoas à liderança também. Então, ali em pequenos grupos, Moisés tirou aquela carga dos seus ombros, ao qual ele estava carregando sozinho, e dividindo as tarefas, né, o povo prosperou, ficou melhor para todo mundo. Então, muitas vezes, eu vou entrar num assunto aqui um pouquinho, que pode mexer um pouquinho com alguém, mas, enfim, é necessário. Muitas vezes, nós queremos atribuir todas as atividades da igreja sobre os nossos ombros. Nós queremos pregar, nós queremos louvar, nós queremos cuidar dos departamentos, nós queremos fazer tudo, sendo que Deus já deixou bem claro que nós devemos ensinar as pessoas a serem líderes e a dividir as suas tarefas. Então, assim, se você está achando que você jogar toda a responsabilidade sobre os seus ombros é bom, eu quero te dar o conselho de Jetro. Joga a responsabilidade para outros. O Senhor nos chamou, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo, né? Nós somos membros de um só corpo. E todos os membros deste corpo têm a sua função, têm como eu posso dizer, a sua essência, tem o seu valor. Todos têm um valor dentro do corpo de Cristo. Não importa o que você faça, mas divida as tarefas. Não sobrecarregue sobre si todas as funções de um corpo, ok? É interessante, né? Porque quando você deu o exemplo da igreja, a gente fica pensando aquele irmão, né, que quer fazer tudo. E aí o que é pior, às vezes o sábado, o dia do descanso para aquele irmão, acaba se tornando o dia do cansaço. Verdade. Às vezes é mais pesado do que a semana dele, né? Então, precisamos mesmo tomar cuidado e compartilhar, né? A palavra é essa, é repartir. Não é porque você sabe, e tem gente que consegue, que sabe fazer tudo. Mas não é esse o princípio do reino. Jesus ele poderia ter feito tudo também sozinho, né? Quando ele esteve aqui na Terra, ele sabia pregar, sabia curar, ele podia fazer, ele fazia tudo. Sim. Mas ele preferiu chamar discípulos para ajudar. E Janildo, fala um pouquinho, por que Jesus ele chamou os discípulos escolheu, né, para estar com ele ali durante o tempo que ele esteve aqui na Terra? Qual foi a função dos discípulos? Por que Jesus chamou discípulos ali para estar com eles? Bom, primeiramente eu gosto de chamar a Cristo, ele foi um homem extraordinário. Por que homem? Ele foi homem, teve as mesmas necessidades de homem como nós temos, mas foi um homem Deus, um Deus em forma de homem. E ele, como ser humano, foi um ser humano extraordinário, um líder extraordinário.
E eu admiro muito Cristo por sua liderança. E todo líder, ele tem que imaginar o seguinte: eu não vou estar aqui para a vida toda. E Cristo sabia que ele não estaria aqui na terra a todo momento para ensinar as outras pessoas ou para fazer tudo. E o que ele fez? Ele chamou os líderes para passar o seu ensinamento, delegando funções e tarefas para que eles fizessem, aprendessem, porque um dia eles não estariam mais ali. Ele iria ao céu novamente, estaria junto com o Pai. Então, ele os ensinou a ser líderes, a participarem da seara de Cristo. Cristo, ele foi um líder incrível. Muito bom. A liderança de Jesus é fenomenal. E os grandes personagens bíblicos, principalmente no Novo Testamento para frente, eles eram bons com exemplos. Né? Jesus ele pregava e falava através de parábolas. E Paulo, né, e aí a gente já vai para a lição de terça-feira, Paulo também é especialista em exemplos, né, ele compara a nossa vida, né, a carreira da fé, e aí ele dá um outro exemplo, e aí voltado para a igreja. Né, ele compara a igreja ao corpo humano. Né, imagina o corpo humano, né, completo e complexo da forma que é, com cada órgão, cada membro com uma função específica. E Paulo ele usa esse exemplo. E Olivia, como esse exemplo de organização, de funcionalidade do nosso corpo, ele pode ser aplicado na nossa vida espiritual? Bom, você falando, vem um verso que eu trabalhei muitos anos, né, como professora no colégio, e o diretor deste colégio, o diretor Amarildo, ele falava muito essa frase, ficou muito no meu coração. Ele falava assim: as palavras ensinam, as palavras elas ensinam, o exemplo atrai. Palavras ensinam, o exemplo atrai. Então, que realmente isso é um fato. Devemos ser exemplo. O Senhor, ele, em toda a sua sabedoria, criando-nos para a comunhão, para a união, ele nos fez membros do seu corpo. Nós, cada um de nós, somos membros do corpo de Cristo. O corpo ele tem várias funções diferentes. Né? Nós temos o sistema respiratório, temos tantos sistemas no nosso corpo que tudo no corpo ele contribui para o seu bem. Cada função contribui para o bem do corpo todo. Então, ao pensarmos assim, a Paulo dar esse exemplo para nós devemos saber que cada membro do corpo ele tem a sua função específica, mas essa função colabora para o bem do corpo inteiro. Então, não importa se você faz um serviço dentro do corpo de Cristo, que às vezes as pessoas falam, essa função é menos do que esta outra. Um exemplo, quem limpa a igreja tem o mesmo valor daquele que está trazendo uma mensagem no púlpito. Não é diferente. Então, cada função de cada membro na igreja colabora para o bem do corpo todo, que é o corpo de Cristo. Então, não importa o que você faça, faça com amor, faça por Cristo, faça o seu melhor, né? Porque tudo vai colaborar para o bem do corpo, para o crescimento da igreja, para que a igreja seja fortificada, né? Alimentada, edificada na palavra do Senhor. Quando a gente fala de sistemas complexos do corpo, eu penso no exemplo do dedinho, o dedinho do pé. Às vezes você fala, ele não serve para nada, a não ser bater na quina do móvel e doer. Mas não, o dedinho ele dá equilíbrio para a gente. Quem não tem o dedinho, ele não tem equilíbrio. A pessoa ela geralmente cai, ela tende a cair bem mais do que uma pessoa com 5 dedos no pé. Então, pense o mínimo, o menor dos dedos, né, que a gente às vezes só reclama, ele tem uma função importante. Então, se você, meu irmão, os que estão aqui, o que acompanha, se você acha que você não tem importância para o reino do Senhor, saiba que você tem importância. Sim. Por menos que você ache que você faça, você pode fazer muito e pode fazer a diferença. E aí a gente já adianta, o tempo já está ali correndo mais um pouquinho.
na quarta-feira a gente tem um pouquinho dos pequenos grupos no Novo Testamento. E o Janildo vai falar para a gente qual era a função e o que esse pequeno grupo fazia. Por que eles se uniram? Eles tinham bastante tarefas, né? Tinham várias missões ali. Mas no Novo Testamento fica bem claro, lá em Atos, principalmente, que comenta, o Janildo vai falar para a gente qual era a função desse pequeno grupo no Novo Testamento. O pequeno grupo no Novo Testamento, ele não tem a função diferente do pequeno grupo dos dias atuais, que ela é pregar o evangelho, fortalecer os irmãos e atrair pessoas para o caminho de Cristo. Então, não é muito diferente do pequeno grupo de hoje. E a gente percebe, entrando um pouquinho aqui na questão de quinta-feira, que quando o povo de Deus se reunia, coisas aconteciam, milagres aconteciam, o chão tremia, pessoas eram curadas. Teve a questão do Pentecoste também, que eles receberam dons extraordinários, a unção do Espírito Santo. Então, o pequeno grupo no Novo Testamento, ele foi simplesmente, além de anunciar o Evangelho e atrair pessoas para Cristo. Incrível. A dinâmica, né, dos pequenos grupos, né? E é interessante lá na quarta, bem no final, eles falam que os cristãos no Novo Testamento se reuniam regularmente em casa. Então era um costume deles se unirem. E aí a Olivia já vai falar para a gente da parte de quinta, e é importante, a importância do pequeno grupo, ela já vai fazer forte, né? Essa lição de quinta está muito boa. Muito boa. E a Olivia já vai fazer também até o fechamento para a gente, mas ela vai falar um pouquinho do foco do pequeno grupo, porque tem muitos que tem o pequeno grupo, é uma reunião para a gente comer. Né? Tinha a senhorinha que fazia a rosquinha com o biscoito, mas não era só para comer que o pessoal se reunia. Ou o outro falar, não, a gente vai reunir só para orar. Ou nós vamos só ficar cantando. Aí vira um ensaio, não vira um pequeno grupo. Mas qual é a função do pequeno grupo? Como o pequeno grupo ele tem que se manter, Olivia, para ele ficar em pé e dar frutos? Bom, o pequeno grupo é a igreja inicial de Cristo. No início, nossos irmãos eles iam um na casa dos outros para repartir o pão, para a comunhão, para a oração, para a entrega pessoal. No pequeno grupo, a intimidade. No pequeno grupo é diferente de estarmos na igreja, porque no pequeno grupo você se relaciona mais intimamente com as pessoas. Você descobre o que elas estão passando, porque elas testificam, elas falam dos seus anseios, e um ora pelo outro. Tem que ser uma entrega, tem que ser uma dedicação, de compromisso, de oração. Lembra o verso áureo? Qual era o segredo para que a seara tivesse uma colheita grande? Oração. A oração é a chave da vitória. Bom, eu quero resumir com algo que vem no meu coração. Em 2015, minha filha estudou no IASP, no internato de Hortolândia. Lá tinha pregadores, pastores que davam estudo bíblico, aconselhavam. Mas, de madrugada, as meninas iam sempre no quarto da minha filha chorar, abrir o coração, falar para minha filha as necessidades que elas estavam passando. E o tempo passa também, né? Mas vamos rapidinho. E ali a minha filha começou a sentir a necessidade de acolher aquelas meninas, as amigas dela. Resumindo, a minha filha abriu um pequeno grupo de 35 meninas. E dessas 35, 5 foram batizadas para a glória de Deus. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, faça algo por Cristo, faça algo por ti mesmo. Abra as portas do seu lar, abra a porta do seu coração. Deixa Deus te usar, ministre a palavra do Senhor, porque ela é vida. A palavra de Deus, além de nos sustentar, nos alimentar, nos edificar, edifica a igreja. Então, eu não sei se até hoje você ainda não teve a experiência de ter um pequeno grupo. Se você não teve, crie coragem, deixa Deus te usar e abra esse pequeno grupo. Você vai ter muitos testemunhos, a sua vida vai ser edificada, pessoas serão edificadas através da sua vida também. Janildo, as suas considerações finais sobre os pequenos grupos, faz um apelo para o pessoal, o pequeno grupo do Desbravador, dá aquela chamadinha no pessoal.
pouca experiência que eu tenho com o pequeno grupo é que realmente Deus faz um trabalho incrível ali através das mínimas pessoas. E não importa a sua linguagem formal ou não formal em um pequeno grupo, você não precisa estar bem vestido, você não precisa estar de terno, de gravata, você tem que ser você mesmo e deixar que Deus haja na sua vida e na vida dos outros através de você. O pequeno grupo, ele é incrível. Deus trabalha, milagres acontecem, batismos acontecem através de quando pessoas cedem a sua casa em prol da bênção divina. Então, aquele que é desbravador, que tem vontade de participar, nunca participou, aquele jovem, ou até aquelas pessoas mesmo um pouco mais adultas, nunca participou, quer participar, eu aconselho, participe, porque é incrível. Deus realmente ele faz milagre, não é um culto, é algo menos formal, mas é muito gostoso, muito dinâmico, e você percebe realmente o toque da mão de Deus. É incrível, participem. Bom, muito bom. Agradeço a Janilda, a Olívia, pela disposição, por participarem da lição conosco. Nós já estamos encerrando a nossa escola sabatina. Fica o convite para os irmãos que aqui estão, para quem nos acompanha, para que estude a lição. Né? Não para você responder 7 na chamada quando a Bianca mandar, mas porque esse trimestre, particularmente, temos aprendido muito de como compartilhar, de como pregar do Evangelho. E se você tem planos, se você quer crescer na vida com Jesus, caminhar ao lado de Cristo, fazer o que Ele fez, estude a sua lição. No próximo sábado nós vamos aprender a compartilhar as histórias de Jesus. Então, estude a sua lição, acompanhe e com certeza Deus vai te abençoar. Amém. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Vim aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo mal. Teu sinal que me afasta de ti, e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Tantas vezes eu quis ouvir sua voz, mas nem pude, Senhor, eu estava ocupada demais. Tantas vezes lembrei do teu amor e chorei, ó Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti.
sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, sua paz. Me concede a paz. Podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Me concede